Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora uma nova edição do Opinião. E nesta sexta-feira, 10 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, Raul Cristiano Sanches e Mário Jorge de Oliveira. Boa tarde, Raul, é um grande prazer recebê-lo, meu caro. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Mário. Uma alegria enorme estar aqui no Opinião com vocês dois, que são dois ícones do jornalismo regional aí, que eu admiro muito. Obrigado. E espero contribuir de alguma forma hoje nesse programa. Sem dúvida, vai contribuir muito. Mário Jorge, muito obrigado pela presença mais uma vez, boa tarde. Eu que agradeço, Chico, boa tarde, Raul, que conheço há muito tempo, Chico também, né? E acho que vai ser um papo muito agradável aqui, né? Muito bom. Muito bem, Raul. Muito bem, Mário. Vamos começar falando de política. Ambos são especialistas. O Raul, inclusive, é pré-candidato a deputado federal. Eu queria começar essa entrevista falando exatamente do momento das pesquisas. Nós estamos, Raul e Mário, há 6 meses das eleições gerais de presidente da República, deputado estadual, uma eleição importantíssima, essa que vai acontecer em outubro. E as pesquisas de hoje com relação à presidência da República mostram, de um modo geral, que haveria um empate técnico entre os dois principais pré-candidatos. É evidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidato, provável pré-candidato do PL. Há um empate técnico entre ambos no segundo turno. Esse resultado que as pesquisas apontam, Raul, te surpreende? Não surpreende, porque nós estamos vivendo uma polarização política que vem desde 2018 cada vez mais grave, né, no sentido de que vem se radicalizando, não é? Sim. Há 2 blocos importantes aí que estão na disputa do eleitorado brasileiro. Aquele nós contra eles prevaleceu, né, que foi pregado lá no final dos anos 90 e agora ele tem uma evidência maior. Então, acho que as pesquisas são bem esse resultado, até porque nós não conseguimos ainda apresentar uma terceira via, né? Pois é. Quem seria o nome para contrapor? Quem seria do centro, né? Alguém que pudesse nem ser radical de esquerda, nem radical de direita. Porque é o seguinte, e nós tínhamos também que chegar no momento, Chico, de deixar de votar no menos pior, ou deixar de votar contra alguém. Não quero que ele se eleja. Eu acho que a sociedade precisaria prestar atenção mais nas possibilidades, no leque de possibilidades de figuras que estão aí, que vão se apresentar também no processo, né? Que às vezes não tem êxito por conta justamente da agressividade da polarização e também da comunicação forte que isso gera, né? Porque isso, eles têm toda uma mídia que acaba, não que a mídia seja favorável à polarização, mas a mídia, ela dá um tom maior, não é? Nessa disputa entre os dois. Agora, neste cenário, Mário e Raul, nós temos, até agora, pelo menos são citados na mídia, pelo menos 8 pré-candidatos à presidência da República. Além dos 2 citados, né, que são, em tese, os favoritos, temos também a presença de Ronaldo Caiado, que vai tentar se apresentar como terceira via, como candidato do PSD, né, de Gilberto Kassab. Mas, além deles, temos também a candidatura de Aldo Rebelo, pela Democracia Cristã, a candidatura de Augusto Cury, que é um coaching, um professor. Né? Enfim, e temos também a candidatura até mesmo do Cabo Daciolo, já se apresentou. Já voltou, né? Voltou como candidato. Imagine você e também o Messias, que é candidato do Missão, enfim, nomes que sem grande expressão eleitoral. Agora, Mário, veja, diante deste cenário, e considerando-se o que o Raul acabou de dizer, o que é muito importante, que as pessoas não votam mais por convicção, elas votam por exclusão, o que é lamentável sobre todos os aspectos, mas, enfim, é a realidade que nós temos. Diante desse cenário, Flávio Bolsonaro, senador, não é nem tão conhecido assim, é do Rio de Janeiro, o mandato dele não foi tão expressivo dessa forma. Como é que se justifica? É só o sobrenome que justifica esse crescimento nas pesquisas? Eu acho que, pegando o gancho do Raul, essa questão de votar no menos pior, ou eu não gosto daquele, vou votar neste, né? E você não analisa o cenário como um todo. Então, assim, embora as pesquisas elas são um retrato do momento,
mas elas antevêm para futuros candidatos, por exemplo, na onde a gente deve trabalhar, de que forma a gente vai trabalhar. Se a gente lembrar bem, acho que há 1 ano, 2 anos mais ou menos, se a gente pegar a eleição nacional, o Lula estava nas cordas. De repente veio alguma coisa que colocou de novo na disputa. Foi a questão lá do Trump, do tarifaço, enfim, aquela pressão contra os ministros do Supremo. Depois vem a questão do INSS, derruba de novo, outra parte ganha. Mas sempre 2 polos. Né? A gente parece que está vivendo o bipartidarismo de novo. Né? Verdade. MDB e Arena. Você entendeu? Então fica difícil para a gente conseguir explorar um campo que seja viável e que não seja tão radical à direita ou à esquerda. Mas, de qualquer forma, eu acho que se trabalhando essas perspectivas e tentando levar essa mensagem, a sociedade talvez consiga refletir. Embora eu entenda, e eu sou pessimista, eu acho que vai levar um bom tempo para a gente conseguir quebrar esse ciclo de polarização que praticamente se cristalizou. Entendeu? Então, para quebrar esse ciclo está muito difícil. Somente com gente nova, com um discurso que realmente ganha as pessoas. Não? Eu acho também, e aí eu outro dia, quando eu anunciei que era pré-candidato a deputado federal, Sim. Eu senti na pele uma outra coisa, né? Porque quando a gente fala em renovação, você pensa imediatamente em colocar jovens na política. A juventude. Né? Não é o caso. Você pensa na juventude. Não é o caso. Então, eu acho que há necessidade de ter pessoas que, com a experiência que Sim, é necessária, perfeito, né, claro, estejam rejuvenescidas, né? Ou Sim. seja, estejam atualizadas, conectadas, né? Prontas para ter um debate qualitativo e trazer essa reflexão. Se você não tiver a manutenção e a presença de figuras experientes no processo eleitoral, Perfeito. na gestão dos governos, com toda certeza você enfraquece, você deixa mais pobre também o processo. Não estou fazendo uma defesa em causa própria, não é? Mas o que todo semestre eu faço uma aula, apresento uma aula falando sobre educação na Fundação Instituto de Administração, a FIA, em São Paulo. E os participantes do curso, que é curso de MBA, são executivos de empresas. Um dos executivos de empresas, né, ele falou assim, olha, a minha empresa hoje eu priorizo 60 a mais. olha só. Então isso é um dado importantíssimo, Perfeito. porque as empresas começam a despertar. Você tem um cara formado, você tem um cara preparado, vivido. forjado, vivido, que tem... Não é? Ele é quase que uma pesquisa ambulante, né? Ele tem um cabedal aí, né? Há quanto tempo que eu não ouço essa palavra e não sei como é que ela veio hoje aqui, tem um cabedal, né? É a mesma coisa que falar cabedal, priscazeras. Eu falei priscazeras, o pessoal achou assim. Mas, de fato, um profissional como esse tem um cabedal de informações respeitável. E é isso que tem que ser valorizado, de alguma forma. É verdade. E eu acho uma coisa também... Na política, principalmente. Assim, não é etarismo às avessas, né, ou o reverso, né? Mas juventude, de uma forma geral... Assim, claro que tem boas ideias, muito boas ideias, mas nem sempre é sinônimo de uma coisa positiva. A gente já tem exemplos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que pessoas mais velhas podem ter experiência, ser boas em alguma coisa, e também nem sempre, entendeu? Então tem que avaliar realmente a pessoa, o passado dela, a história que ela construiu. Isso é importante. E além disso, eu acho que é fundamental que o interessado, um candidato, um pré-candidato, seja para que cargo for, ele tem que oferecer e apresentar propostas factíveis, propostas para o Brasil, discutir o Brasil. Eu acho que essa é a função hoje da mídia em relação às pré-candidaturas e depois aos candidatos, ou seja, não adianta ficar discutindo a polarização direita, esquerda, isso ou aquilo, sabe? Essa pauta que acaba muitas vezes, a pauta tem que pular isso, né? comportamental que acaba dominando e contaminando o debate. É verdade. É preciso que tenha proposta, Raul. Eu acho isso necessário. Agora, nos últimos tempos, em função da polarização, né, Sim, ninguém traz para esse centro o debate das propostas. Né? Quais são as ideias? E hoje, as ideias bem-sucedidas pelo mundo afora estão todas acessíveis. Você tem a rede de internet, as redes sociais, que possibilitam
conhecer o mundo, dar uma volta ao mundo sem sair do lugar. Sim. Não é? Então, eu acho que falta a colocação de temas que sejam debatíveis aí pela sociedade nesse momento de atenção. Agora, o que se verifica, Chico e Mário, é que o número de eleitores que tem feito abstenção dos votos, não vai votar, é 30%, 35%, né? Está aumentando. Aí eu vou trazer uma coisa polêmica, né? No passado, eu era um defensor do voto obrigatório, porque as pessoas, quando não acreditavam, elas não tomavam nenhuma atitude para mudar, e ela podia fazer mudanças através do voto. Então, hoje eu chego a pensar na hipótese de defender o voto facultativo, ou seja, vota quem quiser, sabe? Então, se você não está preocupado, porque você não está votando por você, está votando para a tua condição, não é uma condição que vai te trazer dinheiro, não, mas que vai te trazer um conforto e paz, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Sem dúvida. E essa questão que você levantou, que é muito importante, ou seja, do debate em torno de propostas, eu acho que poderia ser capitaneada, Raul, pelas agremiações partidárias, que não fazem isso, não cumprem esse papel de trazer os temas importantes para o país para um debate. Porque eles são cartórios, eles viraram cartórios de candidaturas. Então não há partido hoje que você possa dizer, não é, que é um partido que esteja estruturado em doutrinas, que tenha uma ideologia, que tenha um foco. Não. Hoje há um interesse, inclusive, de escolha de partidos para ver qual é aquele que oferece a melhor condição para se eleger. Então, o foco é o poder. É só o poder, não é? Que não é o meu foco. Meu foco não é o poder. O meu foco é participar e trazer para a sociedade um nível de informação melhor. Mas nem mesmo o PSDB, que no passado exatamente fazia esse trabalho de certa forma, nem mesmo o PSDB, mas eu queria que você respondesse no próximo bloco, Raul. Tá certo? Então vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 10 de abril, e hoje recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, Raul Cristiano Sanches e Mário Jorge de Oliveira. Na pauta, evidentemente, as eleições gerais deste ano. Daqui a 6 meses teremos eleições de deputado estadual até presidente da República. Lembrando que, por 2 vezes, vamos votar para o Senado da República. Falando nisso, Raul, eu queria que você respondesse a questão do PSDB. Se o PSDB vive um momento muito difícil, mas o PSDB no passado sempre se caracterizou por um partido que debatia ideias, propostas, enfim. E isso, de certa forma, acabou. Você hoje está até como dirigente, me parece, do PSDB na região. Sim, né? Eu sou o fundador do partido, fundadores do partido, e uma das missões é justamente buscar esse legado, né? Reavivar o legado do que o PSDB significou para a política brasileira. Ele nasceu no maior debate político que nós tivemos, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição de 1988. Então, esse é um ponto. O PSDB, quando surgiu, ele tinha vários pensamentos em torno do movimento chamado Movimento de Unidade Progressista, que atuava na Constituinte. Tinha lá o Centrão, né? Como sempre. Que trabalhava... Não, e ele tinha um foco. Era dar 5 anos de mandato para o Sarney, porque o mandato seria de 4 anos, e nós queríamos, a divergência era que nós queríamos eleições diretas para presidente antes, não é? Sim. Que fosse em 1988, não em 89, como acabou sendo. Mas o PSDB foi constituído como um partido de quadros. Ele tinha representantes da política, da boa política nacional, que era oriunda do velho Manda-Brasa, o MDB. Movimento Democrático Brasileiro. O Movimento Democrático Brasileiro. Que o MDB... Saudosa memória. E o MDB era um partido, naquela época, né, que reunia todas as frentes. Era uma frente política. Uma grande frente. Uma grande frente pela democracia. Então o PSDB nasceu, não é?
com essas raízes, e criou um partido fundamentado, é um partido social-democrata, mas ele era um partido que congregava sociais-democratas, socialistas democráticos, democratas cristãos e liberais progressistas. Sim. Então ele era um partido amplo no sentido da composição ideológica, doutrinária e tal. Então, esse partido, ele acabou entrando, né? Ele acabou executando, muito jovem, 8 anos de mandato na presidência da República, com o Fernando Henrique. Ele foi muito cedo para a presidência e ficou no governo do Estado por quase 30 anos. Sim. Quase 30 anos no governo do Estado. Só que ele deixou legados. O governo Fernando Henrique foi o governo que consolidou o Plano Real. O Plano Real, super bem sucedido. Nós temos o Plano Real até hoje. E todo ano, todo governo, nós tínhamos uma mudança, às vezes, de 2, 3 planos sequenciais. As reformas da educação, na saúde. Sim. Eu elencaria aqui vários. E aí o PSDB, ele passou a ter candidatos que tinham uma outra visão, que, embora fossem tucanos raiz, não é? Mas eles achavam que eles tinham que construir algo novo. O novo era a oposição. Era a oposição. Então, o legado do PSDB só veio a ser defendido numa disputa presidencial em 2014 pelo Aécio Neves, que quase venceu as eleições para a presidência da República. Dilma Rousseff. Então, esse legado ficou de lado e aí houve muito interesse pessoal, projetos pessoais que foram se compartilhando. Dá para recuperar esse legado? Dá para recuperar, desde que você tenha uma comunicação ativa, não é? Que você possa trazer esse debate de novo. E aí, quem vai ter um papel extremamente importante nessa refundação, nesse resgate, é justamente o Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de Formação Política do PSDB, que já está com um calendário amplo e atuando por todo o país, já fazendo formações, levando figuras importantes para discutir programas, para discutir propostas. Né? Já que a questão do poder, hoje nós estamos fora do poder, a gente não está nem na direita e nem na esquerda. Né? É alternativa, poderia ser uma alternativa, né, Mário? Eu acho que sim, e veja, e talvez começasse por São Paulo, né? Porque São Paulo era aqui que tinha o berço irradiava né, esse protagonismo que o PSDB teve durante muito tempo, e mesmo aqui, quase 30 anos aqui no poder, sim. Né? E eu fico me perguntando de que forma o partido foi minado, não só em nível nacional, mas em nível estadual. Em nível nacional, tudo bem, surgiram outras forças políticas aí, e aí tem a questão do regionalismo. Mas por que aqui em São Paulo ele sofreu esse baque, né, Raul? Entendeu? E aí você fala que está se tentando fazer esse trabalho de recuperação de imagem, não só de imagem, mas de postura, de políticas, até para, não sei se seria uma terceira, imagina, a gente nem imaginava o PSDB terceira via. Porque está tão polarizado. Hoje não seria a terceira via. Exatamente, mas o PSDB tem... Para parlamentar, para deputado, é uma terceira via. Sim. Mas para a presidência da República, hoje nós não temos nenhum nome que poderia sintetizar essa Eu não sei se tem estudos, por exemplo, que mostram por que houve essa derrocada aqui em São Paulo, por exemplo, que se irradiou para o país. Olha, eu acho que uma explicação rápida, para sem muitas delongas, né, é a questão da fadiga de material. É um discurso que não se renovava e eu diria assim que a presença constante do governo gerou desgastes, não é? E aí o PSDB, para ter a maioria na Assembleia Legislativa, permitiu e teve uma ação republicana imensa com os partidos aliados para garantir a base de votações na Assembleia Legislativa. E perdeu de vista até a presença na Câmara Federal. Então, só que a Câmara Federal, eleger deputados federais, significa turbinar a questão do fundo partidário, significa a participação em comissões importantes, estratégicas no Congresso Nacional. Então, isso o PSDB deixou de lado. E permitindo, né, para garantir a maioria na Assembleia Legislativa, permitindo que os partidos pudessem se articular, surgiram lideranças aí que tomaram prefeitos, tomaram deputados estaduais, é o caso do Kassab mesmo. Sim, PSD hoje. Ele não é um fator de esvaziamento do PSDB, não, porque o PSDB já vem se esvaziando desde 2018. Sim. Né? É uma construção. Eu diria que 18 não, desde 16.
quando houve a identificação daquelas gravações do Aécio Neves conversando com os representantes da JBS. Paralelamente, nós tivemos um grupo de deputados jovens do PSDB que se intitulavam os Cabeças Pretas. Esses Cabeças Pretas, eles não tinham nada com o legado do PSDB e nem com direita e com esquerda. Tanto é que vários desses deputados se aliaram ao bolsonarismo depois, né? Então não eram anti-Lula. E foram favoráveis ao impeachment da Dilma. É uma contestação. Daí teve o surgimento do Dória, que interferiu com a interferência do Geraldo Alckmin. Ele conquistou Foi Geraldo Alckmin que indicou João Dória. Sim, não, e ele conquistou as prévias do PSDB para prefeito de São Paulo. Só que 2 anos depois, ele prefeitando, ele queria ser o candidato à presidência da República em 2018. Então, o nó górdio é o seguinte: não houve a honra e a defesa do legado. As gravações do Aécio, a juventude dos Cabeças Pretas e a presença do Dória. Esses são os ingredientes que são muito fortes para você identificar um culpado sobre a crise política do PSDB. Agora, e com relação a lideranças como, por exemplo, José Aníbal, Andréa Matarazzo, o Ricardo Trípoli, o próprio ex-governador José Serra, ex-senador, o ex-ministro Aloysio Nunes também. Ou seja, lideranças... Tasso Gereissati, enfim, até o próprio Ciro Gomes. Sim. Ou seja, o Ciro está voltando. Está voltando. Pois é, eu digo, esses nomes todos que compuseram o PSDB do passado, lideranças importantes do PSDB, não se reaglutinariam no sentido de refundar o PSDB? Eu acho, hoje, essa é uma missão assim impossível. Primeiro porque nós temos o nosso presidente nacional de honra, Fernando Henrique, doente e afastado das atividades públicas, não é? O José Serra, doente, também afastado das atividades públicas. José Aníbal parece como é que fala, um pregador do deserto. Ele é uma figura assim que ele tem uma análise crítica muito importante, mas ele não tem eco nacional do que ele fala, não é? Aloysio Nunes Ferreira saiu do PSDB, né? Outros saíram. O Andréa Matarazzo, que seria a nossa alternativa em São Paulo, também saiu do PSDB, foi para o PSD. Então, vários desses que ainda tinham algum gás, né, acabaram se afastando da legenda, e a legenda hoje ela nos dá uma missão. É uma missão essa pré-candidatura, é uma missão, viu, Chico? Porque é uma missão inclusive de acordar várias pessoas que se afastaram por desestímulo, porque não acreditava mais no tipo de direção e rumos que o PSDB havia tomado. Então, eu tenho uma missão importante de trazer essa gente de volta para a cena, sabe? Ex-prefeitos importantes, gente que foi militante, foi deputado. Nós temos gente que está esquecida. Ou seja, pegando o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele tem logo na abertura ele fala que sobre você recolher os feridos de batalha, né? O PSDB cometeu a grande falha de não recolher ao longo do tempo os feridos das suas batalhas. É verdade. Veja que aqui na nossa região, o próprio deputado Paulo Alexandre Barbosa, que era do PSDB até outro dia, hoje já migrou para o PSD, por onde será certamente candidato à reeleição pelo PSD, deixando o PSDB, ele que foi um dos mais votados, inclusive, do PSDB em todo o Brasil na última eleição. É uma perda triste para a gente, porque o Paulo tem uma representação política regional muito forte, sabe? Graças a ele, não é? E ao próprio Papa, que abriu a vice-prefeitura para o Cacá Teixeira, né, naquela segunda eleição de 2008, e o Paulo fez com que o PSDB governasse a cidade até agora. Porque o Rogério, mesmo no Republicanos, o Rogério segue todas as orientações que foram desenhadas no programa de governo do Paulo, que era um programa do PSDB. Muito bem. E assim chegamos a essa situação no PSDB.
cabe ao Raul Cristiano a tarefa, a missão, como ele diz, de reorganizar o PSDB aqui na nossa região. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 10 de abril, e hoje contando com a participação dos colegas jornalistas Raul Cristiano Sanches, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, e também Mário Jorge de Oliveira. Muito bem, Mário, eu queria começar com você agora, Mário, pedindo que você fizesse uma análise sobre o quadro, cenário eleitoral em São Paulo. A última pesquisa publicada mostra que Tarcísio de Freitas teria 49 pontos percentuais, mais ou menos, e Fernando Haddad, até surpreendentemente, 42%. Só que este resultado faria com que a eleição fosse decidida no primeiro turno em favor do atual governador. Né? Por isso, o PT está trabalhando no sentido de que outras candidaturas também continuem na disputa. Ameaçaram, várias que desistiram, agora há uma possibilidade. Uma delas é do deputado Kim Kataguiri, que pode ser ainda candidato ao governo de São Paulo. Outra possibilidade levantada diz mais respeito ao Raul, que seria de Paulo Serra, do PSDB, né, presidente do PSDB, que poderia também ser candidato ao governo de São Paulo, entre outros. Ou seja, o PT quer forçar um segundo turno e, para tanto, estimular candidatura de modo que isso se viabilize já no primeiro turno. Você acha isso possível, Mário? Olha, é uma coisa complicada. Veja bem, nós temos aí o governador Tarcísio com um prestígio enorme, apesar dos problemas da segurança pública, apesar dos problemas da questão de saneamento com a privatização da Sabesp, e tem um discurso muito forte contra isso, não é? Porque a Sabesp era um símbolo aqui no estado de São Paulo, mas, de qualquer maneira, você tem um Haddad, que foi ministro da Fazenda, que tem, acho que no rescaldo foi uma boa gestão na Fazenda, mas ele não tem essa competitividade que a gente imagina, né? Que a gente imagina que seria uma coisa interessante, salutar, aquele embate entre o bolsonarismo e o petismo. Eu acho que, eu vou repetir, seria interessante entrar outra candidatura, não com esse sentido de esvaziar uma ou outra, mas de fomentar esse debate de ideias mesmo. Por isso que eu insisto nisso, né? A questão de você ter uma terceira, uma alternativa, eu não chamo de terceira via, eu não gosto muito dessa expressão, mas para você levar para outro campo de ideias, uma saída possível que não é essa polarizada. Então, se a estratégia do PT é esta, me parece equivocada, mas é uma estratégia também. O PT teme perder a eleição no primeiro turno. Exatamente, exato. E é possível. É possível. Essa pesquisa mostra 49-42, o Tarcísio ganharia no primeiro turno. Exato. Eu não vou me colocar como suspeito de falar do governo Tarcísio, porque eu trabalhei 3 anos agora no governo Tarcísio e atuei na Secretaria da Justiça e Cidadania, e fizemos lá um trabalho muito importante. O secretário, né? Fábio Prieto, Santista, não é? E nós fizemos um trabalho muito importante lá na Secretaria. Mas o que eu pude conhecer da percepção do governo Tarcísio por todo o Estado, não é? Que é um governo que hoje ele vem até usando muito isso, tornar possível o impossível. Ele foi um governo que conseguiu está terminando praticamente todas as obras que estavam inacabadas. Então isso tem um lado gerencial dele e um foco dele que me lembra o Mário Covas. Sabe, o que ele tem de parecido com o Covas? É engenheiro. O que ele tem parecido com o Covas? Ele é um obstinado. O que ele tem parecido com o Covas? Ele é muito sério, ele não tem delongas com ele. Essa coisa de você ficar no enrolation não funciona com o Tarcísio. E isso pega no estado inteiro. Então, em todos os lugares por onde passei, foram mais de 200 municípios que eu visitei nesses 3 anos, né? Nessas viagens, nesses contatos, eu via como... E quando o prefeito, às vezes, não era favorável, a sociedade organizada, os vereadores, as pessoas faziam questão de ungir. Então, ele tem uma popularidade descomunal.
Essa é muito importante. Agora, a disputa com o Haddad, que o PT quer, aquela história do dividir para governar, Sim, não é, o Chico? conceito britânico. Eu não acredito, por exemplo, que o Paulo Serra, que é pré-candidato a deputado federal também, ele é o presidente estadual do PSDB, e foi prefeito de Santo André, prefeito 2 vezes, eleito no primeiro turno, e elegeu o sucessor, que era um secretário, também no primeiro turno. Sim. Então eu acredito que o Paulo Serra, ele será um puxador de votos enorme para o PSDB. E havia a possibilidade de ele disputar o governo de São Paulo. Havia a possibilidade. Houve cogitação nesse sentido. E cogitou-se também que ele fosse candidato ao Senado, porque hoje, com essa juventude dele, com esse resultado que ele já apresentou, ele é uma figura que ele encaixaria em qualquer, perfil desse. Mas eu acho que o Paulo ainda quer ser deputado federal e depois ter um projeto maior para o governo do Estado. Você acha que então não vamos ter outros candidatos? Nem mesmo o deputado Kim Kataguiri, que poderia... Eu acho que todos esses nomes não pagam para ser. Eu acho que certamente a disputa vai ficar entre o Tarcísio... Ou seja, teremos a eleição no primeiro turno. Eu acredito muito nisso. Eu só não acredito que numa polarização entre o Tarcísio e o Haddad. Tá certo? Eu acredito que haverá uma disputa, não é? Haverá uma disputa, porque vai ter toda uma conjugação de esforços, tal. Agora, se a eleição paulista ela nacionalizar também, como em outros momentos, daí com certeza não significa que vai ser Lula e Haddad que vão sair na frente, né? Porque o Tarcísio está muito forte em São Paulo, e eu tenho muita convicção que o Tarcísio possa ganhar no primeiro turno. Agora, Raul, Mário, também há a questão do ex-ministro que deixou o ministério agora, Márcio França, neste cenário. O nome dele é lembrado sempre a disputar o governo de São Paulo. Por outro lado, também é lembrado para o Senado da República, uma alternativa, outra possibilidade de ser vice de Fernando Haddad numa composição com o PT. Enfim, na sua avaliação, Mário, o que vai acontecer com relação a isso? Eu vi uma notícia recente agora, de que o PSDB ia apostar o PSDB ia apostar no ministro Márcio França como candidato ao Senado. Tá. Você entendeu? A aposta do PT, talvez ele esperasse contar a dobrada seria ele e Simone Tebet, que também está no PSB. Mas houve outras opções, mas parece que o PSB bateu o martelo em cima do Márcio França. Eu acho que é uma boa opção. É um bom nome, é um nome forte no estado de São Paulo, talvez não tivesse essa força toda para competir ao governo do estado, para disputar com o Tarcísio, independentemente de qualquer coisa. O Tarcísio tem uma boa avaliação, mas o Márcio França, ele é um bom articulador político, ele é conhecido no estado de São Paulo, e acho que para o Senado é uma boa opção. Seria o melhor caminho. Eu acho que sim, para o Senado sim, eu acho que seria a melhor. Mas eu acho para deputado federal. Eu acho que nessa estratégia, Mário e Chico, eu acho que o Márcio ele colabora mais como vice do Haddad. Se você quer dividir, não quer ter um segundo turno, eu acho que o Márcio de vice do Haddad ele tem uma mais forte. É mais forte. Porque a eleição para o Senado, Raul, nós vamos eleger 2 senadores, são 2 terços. É importante que as pessoas lembrem disso também. Nós vamos ter uma disputa muito acirrada, porque você tem a Simone Tebet já colocada como candidata ao Senado pelo PSB. Ela deixou o MDB. Marina Silva pela Rede. O PT, há um problema lá na Rede com a Marina, enfim. E o deputado Guilherme Derrite, como candidato da direita, da segurança, do bolsonarismo da segurança, entre outros nomes que também são cotados para mas esses seriam, e mais o Márcio França, acho que seriam os principais, não, Raul? Eu acho que sim. Mas eu ainda continuo achando que se eles estão pensando numa estratégia, se medirem isso, se mensurarem isso, com certeza o Lula vai falar, está decidido já, a nossa chapa está decidida, né? Já tiramos uma ministra do Mato Grosso, mandamos para o Senado em São Paulo,
Márcio, você vai ter que somar com o Fernando Haddad. Eu acho que vai ser... E a Marina seria candidata a outra candidata. Seria a outra agenda. Porque há um problema no Sul também. O pessoal do PT está chiando bastante lá, porque ele aposta aí no governo, numa candidatura do PDT, se não me engano. Sim, no Rio Grande do Sul. Sul. E isso está gerando ali um problema muito sério com os petistas históricos que apostavam na candidatura própria. Pois é, realmente é uma questão. Agora, do ponto de vista do lado da direita, me parece que a candidatura de Ritchie é a mais forte. É a mais forte, eu acho também. Principalmente com o discurso da segurança. E falam em outros nomes, desde o Ricardo Salles, ex-ministro, até, enfim, outros. Será que, no final das contas, o Mário, a direita elege um e a esquerda elege outro? O que você acha que pode acontecer na reeleição para o Senado, que é fundamental essa eleição, é importantíssima para o Senado da República? Eu acho que se a gente olhar o quadro hoje mesmo, é provável que aconteça isso, a direita um e a esquerda outro. Né? Mas justamente por esse cenário. Eu acho, por esse cenário. E veja, quando o Raul falou do PSDB, as causas que levaram a talvez a uma eventual derrocada ou perda de prestígio, a gente tem que lembrar de 2013, que tudo começou em 2013, esse processo meio que revolucionário aqui, né? Que levou a essa condição de você optar por extremos. Né? Começou ali em 2013, surgiram algumas lideranças ali. Na influência das redes sociais. Exatamente. O objetivo era era a condução, os 15 centavos, né? Mas aquele movimento foi capturado. Foi capturado. Por setores mais à direita e o resto, aí sim, aí você junta tudo num caldeirão, dá esse caldo cultural que gerou o Brasil de hoje, esse Brasil dividido. Porque o meu discurso, eu não consigo convencer o do Chico ou do Raul. Eles estão tão arraigados naquelas propostas, né, que não tem como. Parece complicado, difícil você mudar opiniões hoje, mudar mentes, opiniões. Por isso que eu sempre falo, o PSDB ou um outro partido, para arejar essa coisa. Senão a gente não vai sair desse embate, direita-esquerda, radical ou não, enfim. Eu acho complicado isso. A gente tem que arejar esse cenário político. Nacional, regional, municipal, porque está assim, é um reflexo de tudo, né? E arejar é fundamental, ou seja, discutir política, trazer aquilo que estamos fazendo aqui. Exatamente. Inclusive, no sentido de procurar, o jornalismo tem esse papel de informar e de formar a opinião pública, como todos nós sabemos. Esse é o nosso papel. O papel aqui nosso é esse, aqui no Opinião, aqui na TV Cultura Litoral. E principalmente com a presença dos dois colegas jornalistas que são especialistas na matéria. Vou pedir licença de ambos, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, senhores, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, dia 10 de abril, e hoje contando com a participação de Raul Cristiano Sanches, colega jornalista, e também o outro colega jornalista, Mário Jorge de Oliveira. E agora, neste bloco, senhores, eu queria falar um pouco a respeito da questão do STF, do Supremo Tribunal Federal, e da crise institucional que o Supremo vive, em função de tudo aquilo que está acontecendo, a tensão criada com a provável delação de Daniel Vorcaro. Enfim, há uma situação bastante complexa, difícil, que o Supremo vem enfrentando. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, está tentando contornar o problema, propôs a criação de um código de ética, um código de conduta. Imaginem os senhores, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos ministros até reagiram, não gostaram dessa ideia, mas de qualquer maneira, se não for assim, vão continuar pegando carona em avião, vão continuar, ou seja, tudo aquilo que tem acontecido e que todos nós sabemos muito bem. Mas eu queria acrescentar, Raul, para a sua avaliação, e Mário também, sobre o Supremo, uma recente entrevista do ex-deputado federal Zé Dirceu, do PT, que é um analista assim, bastante lúcido do cenário político, independente da sua coloração partidária, do momento político nacional. Ele diz nessa entrevista o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal deve urgentemente se autorreformar. Porque se ele não o fizer, o Senado, o novo Senado, o fará. Daí a importância da eleição para o Senado da República.
Como é que você vê isso, Raul? Bom, primeiro que o Zé Dirceu não é nenhuma referência para mim de nada que ele fale, tá certo? Eu quero deixar isso bem claro. Agora, ele falou uma verdade. Ele foi correto nessa afirmação, porque ele já sinaliza, não é, que o comportamento do STF hoje, que é um comportamento que não agrada, que já não agrada a sociedade, que traz a desconfiança e extrapolou já a própria polarização política, né? Acabou avançando para o poder executivo, ele executa obras, ele paralisa ações e programas, ele legisla, sabe? E ele ainda pune, prende. Então, na verdade, se há uma ditadura hoje, há uma ditadura do STF. Da toga. Se você pensa numa ditadura. E outra coisa, a sociedade ela já identifica, nos últimos anos, ela identifica todos os ministros. Ninguém lembra o nome dos ministros de Estado, do governo, não é? Mas lembra os nomes dos ministros. Agora, esse comportamento ele traz muita insegurança jurídica para as pessoas, sabe? Isso já está impactando nas pessoas. E o comportamento ético deles, né? Especialmente agora com esse escândalo Vorcaro, ele coloca os ministros... O rei está nu. O rei está nu. Então, eu acho que o ministro, quando fala em código de ética, estabelecer regras de conduta, etc., eu acho que é o primeiro passo para que você possa moralizar o processo aí e devolver o respeito que todos esperamos do Poder Judiciário. Porque quando fala em STF, é uma cadeia, né? Porque você acaba descendo, vem para os tribunais estaduais, vai para o STJ, desce para os fóruns aqui de justiça, etc. A justiça toda se compromete. É verdade. Situação. E se essa reforma não for feita, o Senado deve fazê-lo. Pelo menos é o único órgão, instituição capaz de promover, por exemplo, o impeachment de ministro do Supremo. Só o Senado pode fazer. Mário Jorge, qual é a sua avaliação? Eu acho o seguinte, eu considero o Supremo importantíssimo, acho que foi importante na tentativa de golpe que nós tivemos no Brasil, ainda bem que não se consolidou, mas há desvios também aí nesse contexto. A gente viu algumas atitudes do Supremo que talvez também não fossem republicanas. Agora, e acho que o Zé Dirceu está certo, em que ele tem que se autorreformar. Mas essa autorreforma, ela teria que ter algum meio de accountability, algum meio de fiscalização, de controle, senão, como é que você faz? O que mais a gente critica, ou o que se critica? É o espírito de corpo ali dentro do Supremo. Vamos nos proteger. Aconteceu com você hoje, pode acontecer comigo amanhã. Então, de que forma seria essa autorreforma? E quem seria, ou quais seriam as instituições que fariam esse controle? Né? O accountability que precisa ter. Eles funcionam também com um sistema de controle de freio do Legislativo e do Executivo. E aí, quem seria este órgão controlador? Então, eu até entendo que a autorreforma seria positiva, extremamente necessária. Mas eu acho que deveria haver algum outro, uma instituição, alguém que fiscalizasse também essa autorreforma. Senão, como é que você vai fazer? Você vai fazer um jogo ali, uma série de procedimentos, mas para ficar bem para todo mundo? Não, não é assim. Entendeu? Então, acho que alguém teria que opinar, alguma instituição teria que opinar para evitar que houvesse esse direcionamento, por exemplo, para que todos ficassem bem. Ali, ó, não mexi com você, não mexi com ninguém. A gente concorda com isso aí? Concorda. Mas eu acho que... Agora, que é gravíssimo. Em tese seria o Conselho Nacional de Justiça, né? Que não... O que é muito grave é a questão do conflito de interesses. Ou seja, ministros, e são vários, né, cujos bancas de familiares de advocacia, quer dizer, trabalham e defendem as causas junto ao Supremo, sem que os ministros se declarem como suspeitos. Isso é muito grave. Ou seja, esse conflito de interesses tem que ficar muito claro nessa reforma. Tem que ficar muito claro nesse código de conduta que o ministro Fachin tenta, diz ele que vai até o final do ano ele resolve isso, vai ser votado. Agora, já tem ministro reclamando do Código de Ética. Ô Chico, quando você tem uma suspeição, eu tenho um exemplo sempre que eu cito em debates, tal, que foi no governo Itamar,
quando o Argrives e o Mauro Durante ficaram sob suspeita, em função de denúncias, etc. e tal, o que eles fizeram? Eles se afastaram até que pudesse trazer a definição, né, o resultado final das apurações. Então, eu acho que você tem ministros hoje que estão operando. Sabe que os ministros estão dificultando a justiça, o trabalho da justiça lá no próprio STF? É complicado. Parece isso. Fica realmente complicado. Muito difícil. É muito complicado. Então, esse código de conduta, portanto, ele se impõe. Quer dizer, por força das circunstâncias. Não deveria, nem deveria, porque é uma coisa tão óbvia, que, principalmente para ministros, que têm toda uma formação adequada para isso. Claro, você não pode ter, por exemplo, aí sim, se você delimita, se você define. Por exemplo, o Alexandre de Moraes chegou ao Supremo. Antes ele foi secretário de Justiça, foi ministro da Justiça e tal, secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Então, assim, sua esposa e seu filho têm uma escola de advocacia, nenhum caso pode chegar na instância em que eu estou. Senão vai gerar suspeição. Não tem, mas enquanto isso não aconteceu, o que faz? Porque qual é a alternativa? Olha, eu cheguei a ministro, fecha o escritório de advocacia. Você inviabiliza, você tira a liberdade do outro, do teu parceiro, para exercer a profissão. Entendeu? Então isso realmente tem que ficar muito claro. Sem dúvida nenhuma. Acho que é isso que o ministro Fachin pretende com esse código de ética ou de conduta. E não pode ser mais uma letra morta. Né? Pois é. Não pode ser mais uma regra. Mas é preocupante quando alguns ministros já se insurgem contra isso. É isso aí. Já começa a polemizar a partir daí, Raul. É verdade. Então fica realmente muito difícil essa questão do conflito de interesses, essa questão. E as caronas aí, as famosas caronas nos jatinhos para lá e para cá. Eventos fora do país, eventos que poderiam inclusive ser realizados no país. Falar que não atrai ninguém de fora, tira um ou outro, mas poderia ser feito aqui, eu não sei por quê. Degustação. Custosos, né? Custosos. Bastante custosos. Alguém paga isso. Degustação de uísque em Londres, né? Em Londres, é uma maravilha. Mas aí é o uísque nacional, né? Uísque nacional lá, né? 100 mil reais a garrafa, segundo os levantamentos feitos pela imprensa nesses grandes eventos patrocinados pelo Daniel Porcaro, banqueiro, cujas festas já estão aí nas redes sociais, inclusive, né? Imagens das festas promovidas por ele. É uma coisa, olha, muito séria. E essa delação premiada é por isso que está gerando também tanta polêmica e tanta preocupação, eu diria até tensão, entre os poderes da República. Sabe-se lá o que vem por aí, né, Raul? Tem que aguardar. Muito bem, Raul, muito bem, Mário. Olha, chegamos ao final, queria agradecer muito a participação de vocês. O programa foi muito esclarecedor. Muito obrigado, viu, Raul, pela presença. Obrigado, Chico. Obrigado, Mário, pela parceria aqui. Obrigado aos telespectadores aqui do Opinião. Foi Mário muito Jorge. bom o programa. Curto e bom, viu? Mário Jorge de Oliveira. Obrigado, Chico, mais uma vez aqui presente. Obrigado por rever o Raul. O Raul, eu cruzo com ele de vez em quando lá no Canal 3, meu vizinho. Né? De vez em quando a padaria, ali no bar e tal. Mas... Coisa de Santista. Coisa de Santista. É coisa de Santista. Encontrou na padaria, coisa de Santista. Discutindo política. Tomando um cafezinho. É isso aí. Obrigado, Mário. Agora, realmente o programa, eu costumo dizer que quando tem conteúdo, passa muito rápido, viu, Raul? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado especialmente, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.